Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo SUS Concept. Hoje, vocês estão vendo que nós estamos diferentes. Nós fomos recebidos aqui na UFC Sobral, vim para Sobral, vim passear, mas aproveitei e contactei os amigos anjos, né? E aí contactei um amigo para poder a gente conversar um pouquinho e hoje trazer esse bate-papo de forma diferente. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Gadelha, cirurgiã dentista e editora-chefe do SUS Concept. E aí, como eu sempre faço com vocês, eu não vou apresentar este convidado. Ele disse que tem vergonha, mas eu não vou apresentá-lo já já, né? Ele se apresenta. E aí, qual é o propósito desse bate-papo, né? É a gente trazer sempre as vivências do Sistema Único de Saúde, como o nosso convidado ele vivencia e ele experiencia o Sistema Único de Saúde. E neste caso, o nosso convidado hoje ele é professor da UFC Sobral, né? Então, com vocês, meu amigo Jax. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Cíntia. Eu agradeço você pelo convite, pela lembrança. E agradeço também aqueles que estarão assistindo aí pelo interesse na história aí que a gente vai compartilhar. Contar, né? Que coisa boa. Mais uma vez, muito obrigada por nos receber. Né? Seja muito bem-vindo ao SUS Concept. Essa casa não é minha, essa casa é nossa. E eu costumo dizer todas as vezes que isso é feito por nós. A gente não faz nada sozinho, né? E não tem sentido a gente não compartilhar o pouco conhecimento que a gente sabe para aprender todo mundo junto. Então, vamos começar se apresentando? Vamos lá. Meu amigo, quem é o Jax? Bom, Jax, ele é atualmente professor universitário do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará, mais no campus de Sobral, no interior do estado. E aqui no curso de odontologia eu estou vinculado às áreas de saúde coletiva, então acabo que estou diretamente relacionado com o SUS na área da docência, na pesquisa, na extensão, em tudo que a gente se envolve aqui dentro da instituição. Nesse tripé que é a produção do conhecimento, né? Ensino, pesquisa e extensão. Mas me conta aqui para poder a gente começar a matar a curiosidade das pessoas, porque as pessoas gostam de histórias de verdade, né, meu povo? Então vamos lá, me tira uma dúvida. Por que e como escolheu a odontologia para seguir como profissão? Na verdade, eu escolhi a odontologia já por um interesse no SUS, porque antes de fazer a odontologia, eu cheguei a trabalhar durante alguns anos numa secretaria de saúde e aí tinha um contato próximo, principalmente com a gestão do SUS, né? Trabalhando com sistemas de informação, com vigilância epidemiológica. E apesar de não ser uma área exclusiva da odontologia, houve a oportunidade porque foi coincidente com a época que a odontologia se instalou no interior do estado. Então eu fui beneficiado pela expansão das universidades e se talvez não tivesse acontecido isso, eu acho que eu nem teria feito odontologia. Eu estava ali na dúvida entre enfermagem e odontologia porque tem uma mãe enfermeira. Entendi. Então a gente já vivia também esse contexto da saúde de forma familiar. Então, a partir do Sistema Único de Saúde, foi ele que te levou para a odontologia? Foi. Que coisa boa. Muito bom saber, porque é o tema do nosso bate-papo, né? Mas aí, quando você chegou na odontologia, nós já sabemos que você é professor da área de saúde coletiva. Eu queria saber quais oportunidades dentro da graduação de odontologia, onde você fez, e quais oportunidades dentro da graduação você galgou e abraçou para poder estar hoje docente da saúde coletiva. Então, eu fiz a odontologia aqui mesmo na UFC de Sobral. Sim. E durante os primeiros semestres do curso, nós fomos apresentados a uma proposta que era inovadora na época, que atualmente é bem conhecida na área da docência, que é o PET Saúde. Sim. Né? E eu estava mais ou menos no segundo semestre da graduação e com o PET eu consegui, na aprovação, ter um pouco de contato com algumas áreas do SUS além da faculdade. Então já estava tendo contato com outros profissionais da saúde, que não fossem só os dentistas. Entendi. E isso reforçou um pouco o interesse que eu já tinha. Entendi. Então fiquei no PET como um bolsista de extensão do segundo até o sétimo semestre. Muita então coisa. Renovei o PET em uma outra ocasião. Sim. Depois a gente teve a oportunidade com as bolsas de iniciação à docência de ser monitor de saúde coletiva, Sim. Da área de saúde coletiva. Então eu acho que isso acabou meio que
juntando um pouco da experiência que eu tinha com a extensão propiciada pelo PET, com depois a vivência na docência, auxiliando a docência, que eu acho que foi ali que meio que fundamentou mais para o final do curso que eu gostaria de trabalhar na área da docência. A monitoria, sempre nos dando respostas, né? Se a gente quer a docência ou não. Eu costumo dizer também que essa experiência da monitoria, ela é, se você tiver em dúvida, seja monitor. Exatamente. Eu acho que também, junto com a oportunidade da monitoria, o professor ele precisa também despertar um pouco desse interesse e um envolvimento necessário do aluno, porque muitas vezes a gente não vai ter bolsa para todo mundo, a gente vai ter oportunidades que serão voluntárias, mas que não são em menor oportunidade de forma alguma de uma monitoria remunerada, porque a vivência é a mesma, o aprendizado é o mesmo e a convivência com esses professores acaba que inspirando um pouco a gente daquilo que a gente quer seguir. Concordo. Gente, olha a dica que o professor Jacques está dizendo, né? Que muitas vezes, eu sempre falo isso na maioria dos bate-papos, o cavalo selado não passa na nossa porta 2 vezes. E muitas vezes a gente deixa de abraçar uma oportunidade porque a bolsa não é remunerada, porque aquela atividade não é remunerada, mas a atividade é a mesma e a oportunidade acaba sendo a mesma, né? Então peguem essa dica, viu, para vocês que estão na graduação, para poder aproveitarem todas as oportunidades. E aí, então, passou pelo PET, passou pela monitoria, e aí veio a formatura, né? Queria saber, a trajetória profissional, eu costumo dizer, Jacques, que ela é construída a partir do momento que você adentra no curso, né? Mas ela é muito firmada quando a gente se forma. E muitas vezes a gente fica, né, o que fazer, para onde ir. Eu queria saber, assim que você colou grau, você foi para o serviço ou foi para o mestrado, queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória pós-colação de grau até estar hoje docente. Então, após a colação de grau, já fui diretamente para o serviço, né? Eu procurei exercer assistência clínica odontológica em todas as formas possíveis. Então, além do serviço público, que eu fui trabalhar como dentista de saúde da família, eu também trabalhei em consultório particular, trabalhei em plano de saúde. Sempre aqui em Sobral? Sempre ou em Sobral ou no interior de Sobral. Certo. Em algum município mais próximo. Certo. E foi muito bom, foi um aprendizado muito bom, importante, mas enquanto eu ainda estava participando de um ou outro evento da área de saúde coletiva, eu sentia um pouco aquele chamado que eu vivenciei no final da graduação. E aí, durante os 6 primeiros meses, estando trabalhando aí na assistência, eu meio que fui me dedicando à preparação para o mestrado. E aí, no final do ano, né, me formei no meio do ano, no final do ano, eu fiz aí uma seleção para o mestrado em saúde da família, aqui em Sobral. Certo. E aí consegui ser aprovado para começar no ano seguinte, no ano de 2015. Entendi. E aí depois do mestrado já veio direto ao doutorado ou voltou para assistência? Não. Como é que foi essa transição? Aí eu diminuí um pouco a minha carga horária de trabalho, mas não deixei de trabalhar. E fiquei aí dando continuidade ao mestrado e comecei o doutorado logo em seguida, não dei nenhum tipo de pausa nesse sentido. Só se por acaso não tivesse conseguido a aprovação. E aí fiquei trabalhando ainda um pouco do doutorado no serviço público. Mas aí logo em seguida eu tive a oportunidade de fazer o concurso para ser professor. Eu já tinha tido uma experiência como professor substituto aqui na faculdade, só que em outra área. Sim. Mas aí houve a oportunidade para um cargo efetivo. E aí eu consegui, um ano depois, com mais ou menos 1 ano e meio no doutorado, eu entrei aqui na UFC como professor. E aí eu deixei... Coisa boa. E aí terminou o doutorado já estando docente. Exatamente. Aí nessa época eu já tinha deixado, fiquei como exclusivo aqui da faculdade, então já não estou mais na assistência fora daqui da faculdade. Entendi. Mas aí a gente sempre quando a gente se propõe a estudar o SUS e se propõe a estar nessa ampla área que é a saúde coletiva, que o Sistema Único de Saúde é um pedacinho desta grande área chamada saúde coletiva, né? Eu queria saber como é, e aí agora a gente já vai para trazer o SUS para dentro da sala de aula, como é você trazer essa vivência da assistência que você vivenciou, que você tem propriedade para falar para além dos livros, né? Como
vivência na assistência, na estratégia de saúde da família. Como é trazer essa vivência, Jacques, para a sala de aula? E aí você pode exemplificar a partir das disciplinas que você está alocado. Fique super à vontade. Como é trazer o SUS, a experiência do Sistema Único de Saúde, para dentro da sala de aula? Eu costumo falar que aqui em Sobral nós somos muito privilegiados porque nós contamos com uma participação do sistema de saúde municipal muito envolvido dentro dos processos que a gente desenvolve aqui na faculdade. Sim. Então, muitas coisas que nós ensinamos, o sistema ele oferece a oportunidade para a gente poder mostrar para os alunos como isso acontece na prática do serviço. Então, nós, professores dessa área de saúde coletiva, sempre somos convidados a participar dos processos que o município desenvolve nessa área, e isso acaba meio que aproximando a gente de tudo que acontece dentro do serviço. Maravilhoso. Então, isso ajuda a gente a atualizar as nossas aulas, né? A repensar um pouco as nossas práticas, a conhecer os serviços, né? Sobral tem uma porta aberta para receber estudantes, né? Os estudantes contam com essa abertura e, ao mesmo tempo, nós também procuramos devolver ajudando o sistema de uma forma que a gente consiga meio que ajudá-los e eles nos ajudam. Entendi. Sem uma parceria, uma troca. Sem enxergar esse serviço como se fosse somente um espaço para ir, para olhar, para usar e não devolver nada muito efetivo para que eles melhorem também enquanto serviço. Então é uma troca excelente e isso ajuda muito as nossas práticas. De fato, isso é um privilégio, porque nem sempre a gente tem essa possibilidade, né? Eu fiz faculdade na Paraíba, mestrado no Ceará e doutorado no Maranhão, né? E por essas andanças e também de alguns municípios aqui do Ceará, nem sempre a gente tem esse privilégio, né? Um privilégio. Mas aí eu tenho que tocar, minha gente, num projeto lindo que me inspirou, né, também para o SUS Concept, me inspirou para o seu convite, e aí eu acho que é o menino dos seus olhos, né, o que faz os seus olhos brilharem. Então o professor Jacques, ele tem um projeto, ele quem vai apresentar o projeto para vocês, mas é um projeto também de trazer o SUS de forma didática para as pessoas que querem aprender, escutar, vivenciar, seja lá como as pessoas queiram receber essas informações. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o SUScast. Como foi que nasceu a ideia? Quando nasceu a ideia? Qual era a proposta? Como vocês já evoluíram? Conta um pouquinho para o pessoal o que é esse SUScast. Então, gente, o SUScast, ele é um podcast, né, de saúde coletiva, sobre o SUS no geral, e foi um projeto que pensamos aí em 2020, né, no começo Já estávamos não estávamos na pandemia ou estávamos entrando? Mais ou menos entrando. Mas foi por conta da pandemia ou não? Não foi por conta da pandemia. Foi uma época em que o podcast como um todo estava fazendo assim muito sucesso, muitas pessoas estavam consumindo muito podcast. Sim. E aí, nessa época, eu observei assim que nós não tínhamos um podcast dentro aí das plataformas digitais que falasse sobre essas temáticas do SUS. Perfeito. E também que fosse um podcast também semelhante aos podcasts mais descontraídos que se tinham, sim, mas que também falassem de temáticas mais sérias, que a gente conversasse um pouco sobre o SUS à medida que a gente também aprendesse um pouco sobre. Sim. E aí eu contei com a colaboração de alguns estudantes de odontologia na época, né, para poder criar o projeto de uma forma ainda sem qualquer tipo de apoio institucional no sentido de fornecer algum tipo de recurso. Sim. Logo depois é que a gente submeteu essa proposta para um programa de auxílio da UFC e aí a gente conseguiu uma bolsa, mas o início do projeto ele foi todo mesmo sonhado e realizado por mim e pelos meus estudantes, né? A UFC daqui de Sobral também contribuiu muito no sentido da gente ter o espaço para a gente poder desenvolver um pouco isso. Aí a pandemia chegou, né, em 2020, a gente ainda teve um momento presencial, mas o ano de 2020 inteiro foi praticamente todo remoto. Entendi. Os nossos processos de trabalho. E conseguiram gravar remotos. Mesmo de forma remota? Sim, a gente conseguiu, mas eu acredito muito no envolvimento das outras
pessoas que compuseram isso, porque eu acredito que se fosse só eu, não teria ido para frente. Entendi. Mas a gente não faz nada só. Impressionante, né? Me conta, quantos anos já de Suscast? O Suscast ele tá entrando agora no terceiro ano, na verdade. Começou em 2020. A gente ainda não tem 3 anos completos, mas 2 anos e meio, mais ou menos. E uma estimativa de quantos episódios já gravados? A gente tem mais ou menos 41 episódios. Que bênção, gravados, minha gente! Né? E 3 episódios mais curtos, que a gente costuma chamar de SUS em 1 minuto, que na verdade de 1 minuto não tem nada. Eu vi. Mas que aí a gente toca em temáticas mais simples ou algum tipo de atualização. Na tipo verdade, o Reels do Instagram. Mais rapidez. Entendi. Isso. E aí, hoje, o projeto conta com quantas pessoas? O projeto ele conta com 4 estudantes de graduação em odontologia, todos de graduação em odontologia. Um deles é bolsista de extensão. O projeto ele é agora atualmente um projeto de extensão da UFC e comigo enquanto coordenador do projeto e ainda conto com o apoio de 2 professores do curso de odontologia aí nos bastidores principalmente. Então, no geral, 3 docentes e 4 estudantes, 7 pessoas. E onde é que a gente encontra o Suscast? O Suscast ele está praticamente em todas as plataformas digitais, né? Ele acaba sendo mais encontrado, mais consumido no Spotify, mas também está disponível no Deezer, está na Google Podcasts, no Apple Podcasts. A gente foi meio que desbravando todos esses recursos aí para poder inserir o Suscast do mais acessível possível para as pessoas ouvirem. E eu queria saber, Jacques, diante de tudo que a gente conversou aqui, como o coração pulsa, né? Porque é um desafio, não deixa de ser, você transformar esse assunto mais técnico e mais duro, que é o Sistema Único de Saúde, para que ele seja ouvido de forma atrativa, que as pessoas queiram ouvir. Então, eu queria saber como o seu coração pulsa diante desse desafio. Meu coração pulsa com muita ansiedade, porque ele é um processo de aprendizado assim constante, tanto no sentido das temáticas, porque não é porque eu sou professor que eu sei das coisas. Sim, na verdade, sempre a gente precisa estar estudando, relendo, ouvindo para saber se a gente não falou uma bobagem. Muitas vezes a gente até fala alguma coisa equívoca, mas que depois a gente corrige. Sim. Fora o outro lado também da própria tecnologia de podcast, né? Eu, professor, né, tentando mexer com todas essas tecnologias de gravação, de edição. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. É difícil. Você sabe bem, né? Então é uma outra vertente que também a gente acaba tendo que ter um aprendizado constante. Que desbravar. E aí o desafio se torna maior ainda. Você descobre uma tecnologia, você grava, mas logo à frente você descobre que tem outra melhor e aí você precisa se dedicar àquilo ali, investir algum tempo, algum recurso, fora a parte também do conteúdo. E aí vamos focar no conteúdo, só pra gente, a gente já tá finalizando, mas eu queria que você falasse do conteúdo. Como é trazer aquele menino que tem uma enfermeira, que foi para odontologia, porque o SUS levou você para odontologia, que trabalhava com o sistema de informação em saúde antes, que trabalhava com vigilância epidemiológica, e hoje está docente de um curso de uma federal e falando num projeto sobre SUS para quem quiser ouvir. Eu queria saber quanto ao conteúdo, o Sistema Único de Saúde enquanto conteúdo. Ele te faz vibrar, né? Ele te faz querer mais e mais galgar esse projeto. Eu queria saber a sua relação com o SUS estando nesse projeto. Eu me sinto muito realizado no projeto porque a gente consegue contribuir muito para a questão da democratização do SUS. Sim. Né? Toda vez que a gente vai estudar e que vai compartilhar com os nossos alunos um pouco, principalmente da história do SUS, a gente fala muito que o SUS ele foi uma conquista popular. Sim. E aí, hoje em dia, parece que essa conquista ela está um pouco mais esquecida, ameaçada, fora as ameaças, e as gerações novas parece que ainda não tiveram tanto essa preocupação de reconhecer os esforços que já foram feitos no sentido de conquistas que foram galgadas para o SUS. Conquistas nossas de cidadão enquanto direito.
né? E muitas coisas que já foram feitas, que o SUS já conquistou ao longo do tempo, né? Você falou do fato de eu ter a mãe como profissional, minha mãe viveu um pouco o final do que não era SUS ainda e o começo do que era SUS. Sim. Então, muito envolvida na questão principalmente das campanhas de vacinação, Sim. dos problemas que a gente tinha aqui no Nordeste, Sim. principalmente por conta de mortalidade infantil. Sim. E isso é relato que eu ouço de uma pessoa que viveu aquilo. Então, eu acredito que essas tecnologias que a gente tem hoje, que favorecem bastante a gente para tentar democratizar o SUS também de uma forma ou de outra. A gente não pode estar tanto agora em contato face to face como era antes, principalmente depois que a pandemia chegou, mas eu acredito que essas tecnologias elas ajudam bastante nesse sentido e a gente vai aprendendo um pouco com elas e vai meio que levando um pouco essa palavra do SUS, como a gente costuma dizer, para as outras pessoas, né? A gente trata o nosso podcast, muitas vezes faz uma analogia como uma igreja, que nós temos a igreja do SUS e que nós compartilhamos a palavra do SUS aí para as pessoas, para que todo mundo, independente de ser estudante, pessoa, profissional, prestador de serviço, conheça, discuta, pense um pouco mais para a gente poder colocar o SUS não somente dentro daquela notícia de que o SUS não presta, o SUS não funciona, mas reconhecer ele que é um projeto que foi conquistado, que tem suas falhas, mas que merece continuar. E aí, em nome de todo mundo, eu lhe agradeço, porque quando a gente compartilha informação para a população, a gente é generoso, né? E o que você está fazendo é compartilhando informação com a população. Então, assim, muito obrigada, né? Muito obrigada por isso. E aí, a gente está se aproximando do final. Eu queria, por gentileza, que você deixasse uma dica para aquela pessoa. Qual é o objetivo do SUS Concept, né? É trazer a legislação do SUS de forma mais descomplicada e com foco para quem quer fazer provas de residência. Então, para aquela pessoa que precisa, ela precisa estudar a legislação do SUS. Queria que você desse uma dica, né, enquanto pessoa que acredita no SUS e que leva o SUS para as outras pessoas. Eu queria saber uma dica de como estudar a legislação do SUS. Bom, eu acredito muito que a questão da legislação do SUS, ela tem que ser uma ferramenta de um caminho duplo, que você tem que ter os seus conteúdos para você poder estudar, para você resolver essas questões, mas você precisa muito estar de olho nos sistemas, no que se publica também, principalmente de normativas, de novas portarias, de novas mudanças, para que você também mantenha-se atualizado diante daquilo, porque muitas vezes você ficar focado somente em um conteúdo que você nem sabe se está sendo colocado em prática, se está em vigência, eu acredito que não seja muito proveitoso para você. Então, eu acredito que essas duas formas conseguem te ajudar. E eu acredito também que isso é muito acessível, essas informações para normativas, porque a gente tem muitas informações muito técnicas, mas a gente também tem informações, principalmente as dos Conselhos Nacionais de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, que publica muitas coisas didáticas que as pessoas podem estar aí se apropriando disso, que eu acho que favorece demais o estudo de quem está se preparando. As pessoas só precisam querer buscar e ter acesso a essa informação, né? Que fica mais fácil esse entendimento. Meu querido, muito obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo. A gente combinou antes que se a gente não se divertisse, não seria legal, né? Você se divertiu? Sim, fiquei bem à vontade. Estava bem coisa tenso, boa. Ele olhe para onde eu disse, olhe para onde você quiser. Muito obrigada. Obrigada por nos receber aqui no seu cantinho, né? Dentro da instituição. Muito, muito obrigada. Conte conosco, né? E a palavra final é sua. Então, muito obrigado mais uma vez, né, você e as pessoas que irão nos assistir. Qualquer outra informação sobre o SUScast, nós temos aí a nossa conta no Instagram, suscast.fc. Você pode seguir a gente por lá, ficar sabendo dos episódios e contribuir, avaliar o podcast, né, e estar presente aí em praticamente todas as plataformas de música, de ouvir podcast que você queira utilizar. E acredito que, no mais, estamos aqui de portas abertas para o que vocês precisarem.
conte sempre conosco e vamos defender o SUS, né? Aê! Muito obrigada. Gostou? Aê!